Tiago Mariane. Tiago, Obrigado. eu estou numa felicidade. Eu estava esperando tanto esse momento. Pelo seguinte, eu tenho muita dificuldade de ler, de me concentrar. Se li 10, 12 livros na minha vida, foi muito. Me lembro de 2. Um foi do Jô Soares, que eu fui para Nova York à noite e fui lendo. Li inteiro o livro dele durante a viagem. E o segundo livro foi o seu, que eu li em 2 dias, porque eu estava trabalhando. Lá estava de férias, aqui eu estava trabalhando. Estava trabalhando. Porque o teu livro é a história de um herói. De um homem que venceu na vida. E eu estou escrevendo um livro, acabei de escrever um livro. E eu liguei para os Estados Unidos, pedindo se eu poderia usar uma frase que você deu no livro, que é uma das coisas mais lindas de um vencedor. Você citou, eu sou herói de mim mesmo. Sim. Então, o meu livro, eu liguei, você me cedeu, e o meu livro vai se chamar Herói de Mim Mesmo. Que Porque legal. a sua vida, você tem que contar isso em todos os lugares que você for. É verdade. Que você é uma pessoa brilhante, você é um exemplo de ser humano. Eu tenho a honra de ser teu amigo, de ficar na tua casa em Orlando, fazendo churrasco e treinando tiro ao alvo. Mas fala alguma coisa, me explica essa história de você ir para os Estados Unidos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E eu não sabia dessa parte do livro que vai ser o nome do seu. Eu sei que você me ligou e pediu se podia usar a frase, mas é... Linda. Ah, eu não Nem sabia. precisava ter ligado, né? Lindo, Que legal, lindo. que legal. Eu sou herói de mim mesmo. Inspira, né? Inspira essa frase. Porque né? a sua vida realmente é uma vida de herói. É que assim, essa parte de herói que fala na capa do livro foi uma briga até, inclusive, comigo mesmo e com a escritora que me ajudou. Eu não queria colocar isso, né? Que é difícil você falar, escrever o próprio livro e falar que você é um herói, alguma coisa assim. E depois que eu fui entendendo, escrevendo o livro, nessa parte final, essa frase que eu escrevi, que eu identifiquei, que eu vi que realmente você é seu próprio herói. Não tem que alguém falar, você é um herói, você não é. Você é seu próprio herói, só você sabe sua própria história. Então você pode definir se você é um herói ou não. E aí a escritora até comentou, ela falou, não, você tem certificado de heroísmo, que fala que você foi um herói por ter A salvo carta vidas. do Bush eu li. Então, Lá no teu escritório eu li. Eu também. George Bush mandou uma carta para ele agradecendo por serviço prestado. Gente, é o presidente da República. Um garoto que saiu de Curitiba com 8 anos de Você idade. tem quantos anos? eu tô em 43 agora. É novo, nossa. 43. E tem uma história aí. Mas eu fui para lá novo. Então a história do livro começa com a parte da minha mãe contando, que para mim foi uma terapia escrever. Porque minha mãe, ela contou a história que eu não sabia. Então a escritora falou, de onde você quer começar? Começa do zero, né? Mas a ideia surgiu como? Essa escritora, o nome dela é Nereide Santa Rosa. Ela ganhou até o prêmio Jabuti no Brasil e mudou para os Estados Unidos. E lá ela estava procurando uma casa para comprar, eu estava com a imobiliária, eu ainda estou com a imobiliária, e eu estava mostrando casas para ela. E um dia almoçando, ela perguntou, me conta um pouco da sua história. Eu contei. E ela falou, não, você precisa escrever. É um filme, né? E É um aí filme. vai, aquela coisa de escrever. E aí ela começou a me incentivar, escreve. Demorou um tempo para escrever. E, inclusive, eu acordava de madrugada nas partes que você leu no livro, eu acordava de madrugada para poder chorar e escrever, para não mostrar para minha esposa daquele tempo que eu estava, entendeu, que eu estava chorando, alguma coisa assim. Então eu acordava às 5:30 da manhã, 2 horas chorando e escrevendo, e eu escrevia as partes mais difíceis do livro, né? Mas Aconteceu começou... isso comigo uma vez. É mesmo? Quando eu estava escrevendo a minha vida com meu pai, muitas vezes eu parava para chorar. É uma terapia, né? Porque o teu livro saiu teu âmago, saiu da tua garra. Você viu a morte de perto. Peraí, amor, A calma. gente vai chegar lá, só para saber. Não spoiler. Não spoiler. Ele foi bombardeado 3 vezes no helicóptero e se salvou nas 3 vezes. E está aqui, com esse sorriso, essa calma. Mas fala aí você... Aí essa parte
Da minha mãe, eu chamei minha mãe um dia e falei, mãe, eu estou escrevendo um livro, você precisa escrever de 0 a 8 anos, né? E ela falou, como que eu vou escrever? Eu falei, escreve, me conta uma história mais escrita. Então, eu aprendi sobre a minha infância antes dos 8, dos 7 anos de idade, por ela ter escrito. Que minha mãe é bem fechada, eu também sou fechado. Eu sou uma pessoa assim que não é muito de conversar, de falar das coisas. Então, foi difícil escrever o livro, e essa parte da minha mãe também eu descobri quando ela escreveu, né? E, então, o livro começa aí, começa ela grávida, sozinha, né? Meu pai largou ela grávida, então ela estava, imagina, 79, em Curitiba, que ela trabalhava em Curitiba, mas a minha família é de Iomerê, Santa Catarina, por exemplo. Iomerê, Santa Catarina, hoje tem 2.000 pessoas. Cresceu. Cresceu. Caramba. Maravilhosa, uma cidade maravilhosa. Cidadezinha bem pequena, de italianos. E então você imagina a minha mãe naquele tempo grávida, para falar para a família, estou grávida, não estou casada, em 79, para daí ter aquela batalha, aquela infinita batalha dela, né? Inclusive minha infinita batalha saiu dessa infinita batalha que ela também teve, né? Até eu crescer para me criar. Então começa aí, começa dela grávida, de todas as batalhas que ela teve, e aí vai até minha infância, indo para os Estados Unidos. E como é que você decidiu ir para lá, para os Estados Unidos? A minha tia, eu tenho uma tia que hoje ela está morando no Brasil. Ela acabou de chegar no Brasil agora, estava lá 35 anos, eu acho que ela... Coitada, vai se arrepender tanto. E ela foi para lá para tentar uma vida melhor, e aí depois foi um outro tio, e aí foi minha mãe, depois foi outro tio também. Então ela que levou a família, praticamente a família toda nossa, para os Estados Unidos, para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. Aí minha mãe foi, eu fiquei no Brasil por mais um tempo, depois eu fui. Com quantos anos? Eu cheguei lá com 13 anos de idade. 13. Nossa, menino. E ficou estudando em escola pública, claro, que lá as escolas são todas... Comecei na escola pública, sem falar nada, né? Nem high, nem bye, eu sabia o que era. E me diga uma coisa, como é que você teve a ideia de servir o exército em plena guerra do Saddam, do Golfo? Foi do Golfo, né? 11 de setembro, né? Depois do 11 de setembro, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, 11 de setembro, que eu sempre fui muito grato pelos Estados Unidos. Eu trabalhava naquele tempo, eu cheguei lá com 13 anos de idade, fui para a escola, e eu não tinha recurso para fazer faculdade, por exemplo. Então eu saí da high school, seria... escola, acho que é o ginásio segundo, científico. né? Ensino médio. Então eu saí e fui trabalhar na construção. Então eu trabalhei como pedreiro, trabalhava fazendo cimento, piso, assistente de carpinteiro, depois eu fui assistente de mecânico, já fui borracheiro também, troquei pneu. E aí aconteceu o 11 de setembro. Então eu fui muito grato pelo país que me acolheu minha família toda. Então os Estados Unidos para mim foi uma mãe também, né? E quando aconteceu aquilo, aquela revolta. Então deu 11 de setembro, acho que foi 1 ou 2 dias depois, eu fui numa fila lá, já tinha uma fila grande, todo mundo queria ser voluntário para entrar na militar. Muito patriotas, né? E aí eu entrei na Guarda Costeira, porque a Guarda Costeira é assim, lá é a Guarda Costeira, Força Aérea, os fuzileiros navais, né, que são os Marines, a Navy, que é a Marinha, e o Exército. Então você faz uma prova que é um teste escrito, e conforme a nota que você tira, você escolhe para onde você quer entrar. Então, a mais difícil para você entrar hoje, continua sendo, naquele tempo pelo menos, não sei se hoje mudou, era a Guarda Costeira, o mais difícil, depois a Força Aérea, e aí ia descendo, porque a Guarda Costeira é muita lei. Então, a parte acadêmica, você tem que realmente saber o que você está fazendo, porque você vai aprender muita lei, você vai aprender pessoas e tudo mais. Então, aí um amigo meu falou, olha, o mais difícil é a Guarda Costeira. Eu falei, então é esse, né? E fui, estudei, consegui, entrei, aí fiz o bootcamp, que a gente chama, que é o primeiro treinamento, né, preparatório, e de lá foi... Mas é que nem aqui no Brasil, para se preparar, você faz curso específico para aquela área e tudo mais? Você se preparou específico para aquilo? Isso, o primeiro treino é só para você entrar na Guarda Costeira. Eu entrei no grupo de resgate em Atlantic City, lugar dos cassinos, né? E então eu entrei nessa parte de resgate. Fiz 3 anos, eu fiz resgate lá. Tá. Então, É corveta, né? Oi? Era numa corveta? Era na realidade a gente usava um barco que era 41 pés,
Um de 47, e um de 21. Mas vocês iam para alto mar, que depois você vai contar as histórias lá do... A gente ia para fazer resgate, né? Então o nosso trabalho era só resgate. resgatar. Então 11 de setembro foi ali que começou. Foi ali que virou aquela chave e falou, não, eu preciso ajudar. Alguém atacou minha mãe, né? Que era os Estados Unidos. Então eu tô indo para proteger e a Guarda Costeira fez um trabalho muito, muito interessante, que as pessoas às vezes pensam, Guarda Costeira, né? Vai salvar alguém na praia. Não é. Eles tomam conta de toda a costa americana e eles são, naquele tempo, pelo menos, eles eram menores que o Departamento de Polícia de Nova York, para tomar conta do país inteiro e as partes de fora também. Por exemplo, no Iraque, os rios de lá, essa parte do Golfo, lá onde tem as plataformas de petróleo, a Guarda Costeira fez toda a segurança lá também. E você fala, como é que você descobriu que sabia atirar bem? Ele é sniper. Então, assim, quando eu estava no grupo de resgate, tinha esse grupo de operações especiais. Então, todos eles falavam, olha, é extremamente difícil entrar. Então, quando falava isso para mim, eu falava, não, então, com você mesmo. Então eu vou, né? E eu tive muita sorte, eu fiz muito resgate em alto mar. Então, eu tive sempre no lugar certo, na hora certa. Por exemplo, a gente ficava na estação ali de Atlantic City, tocava um alarme de madrugada, você saía correndo para o barco, os 5 primeiros a entrar no barco eram os que iam fazer o resgate. Quem dormia não fazia resgate, né? Então eu deixava já a calça pronta dentro da bota para eu já sair com o pé na bota, já sair correndo, colocando a camisa no caminho e já corria para dentro do barco para fazer resgate. Então eu tive muita sorte de fazer uns resgates bons durante o tempo que eu estava lá. É resgate de contrabandistas, é isso? Não, resgate de pessoas que estão precisando de ajuda em alto mar, alguma coisa assim. A parte de contrabando foi depois. Aí eu fiz a aplicação para entrar no grupo de operações especiais. Consegui entrar, foi um teste físico e tudo mais. Como é que que vocês são super-homens, né? O soldado americano, aqui no Brasil também deve ter um tratamento muito especial. É bastante psicológico, né? Você acaba sentindo invencível, né? Você tem uma força atrás de você, no meu caso, que seria o militar americano, que você não sente perigo algum, né? Você tem... atrás de você tem avião, satélite, barco, submarino, tem tudo que vai te ajudar na sua missão. Então você acaba sentindo que nada pode acontecer. Mas você sempre sai para uma missão. É sempre uma missão. Uhum. Vocês se programam para uma missão. Na parte tática, sim. Na parte de resgate, não. A parte de resgate é como se fosse um bombeiro. A gente ficava num prédio com os barcos prontos, e aí à noite, se tocasse o alarme, sai correndo, vai no barco. Sem saber o que é. Sem saber o que é. E no caminho vão falando no rádio, o barco está precisando de ajuda, lugar tal. Aí a gente chegava até ele, às vezes ia helicóptero junto para ajudar também, para resgatar em alto mar. Então, alguma coisa assim. Então, passava muito temporal por Atlantic City, ter uma frota muito grande de pesqueira. Então, às vezes, eles tinham problemas em alto mar e a gente saía para E como é que você era visto por eles? Eu era... Porque, assim, o americano que entrou na ou entrava na Guarda Costeira naquele tempo, ele tinha saído ou da faculdade ou da escola, ele não teve trabalho de construção, assim. Então, me colocavam para limpar um banheiro, eu limpava feliz. Eu estava dentro, a Atlantic City era muito frio no inverno. Então falavam, Thiago, vai limpar o banheiro. Tô indo. Feliz da vida. Por quê? Porque lá tem calefação interna, então tô lá no quentinho limpando o banheiro. Ou então vai limpar o barco. Ia feliz, limpava o barco, porque era tudo que eu estava fazendo no militar era bem mais fácil do que eu fazia antes. Mas eles pediam por você ser brasileiro, claro. Não, na hierarquia, né, militar, você acaba tendo que fazer os trabalhos. Sim. Então eu estava sempre feliz. Eu nunca reclamava. E na hora de fazer resgate, eu era o que pulava. Se fazia alguma coisa, eles falavam... Quando eles pensavam em fazer alguma coisa, eu estava na água. Você nunca teve medo? Não. Eu tive um anjo da guarda muito bom. Mas quando que você descobriu, Thiago, assim, que você dava pro negócio? Que você falou, nossa, é isso que eu quero fazer mesmo. Claro, você falou de 11 de setembro, que foi aquilo que te inspirou. Uhum. Mas que você viu realmente que você queria aquilo, que todo dia fazer isso, salvar vidas, ajudar pessoas. Desde pequeno? Desde pequeno, Desde pequeno eu queria ser o policial, o soldado, salvar vidas, ajudar. Isso. Sempre tive Então, lá atrás, sempre teve aquela coisa de fazer a coisa certa. De ser uma pessoa boa, fazer a coisa certa, resgatar, ajudar. Sempre tive essa... Mas o treinamento da Guarda Costeira não é como aquela outra que você me contou.
Da parte de resgate? Quando você passou a ser sniper, Sim. você... A parte é bem puxado. É bem aquilo. puxado. A parte tática, para você entrar, você faz muito treinamento na piscina, por exemplo. Eles amarram o teu pé, a mão, te jogam na piscina, você tem que voltar. Então tem um treinamento bem rigoroso, porque são grupos pequenos. Eu trabalhava no grupo de 9 pessoas, então você vai fazer uma missão, uma operação em outro país, por exemplo, Iraque. Eu fiz Iraque. Fiquei 3 meses lá fazendo o treinamento do grupo de operações especiais do Iraque. Ou narcotráfico na Colômbia, alguma coisa assim. São 9 pessoas, você tem que sair, fazer a operação e voltar. Então você tem que ter um físico bom, você tem que ter o psicológico, a cabeça tem que estar boa, você tem que saber tudo sobre as leis, de como agir, que você vai estar atuando em outro país. Se você fizer uma coisa errada, é um ato de guerra contra o país. Então você tem que saber o que fazer. Então essa parte tática, né, do grupo tático, um treinamento é bem rigoroso.